Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Diálogo ILZB. Este ano temos como tema dignidade. Enxergar o verdadeiro valor dos resíduos nos inspira a realizar a separação correta, gerando oportunidades para quem precisa a preservar o meio ambiente. Cuidar do teu resíduo é uma forma de ser digno com quem vai cuidar dele para você. Este nosso diálogo ILZB tem como pergunta norteadora: qual o papel da dignidade humana na construção da sociedade atual? A proposta do nosso diálogo ILZB é fazer a transformação em dignidade e é gerar um espaço de reflexão sobre a transformação ética em curso e como estas vão moldar o mundo. Agora vamos chamar o nosso primeiro convidado do Diálogo ILGB desse ano, que tem como título, né, como tema, Dignidade. É o Cláudio Sena. Olá, Cláudio. Olá, bom, tudo bem? Como é que você está? Estou ótima. É uma alegria, né? Agradeço desde já a tua presença aqui, de ter aceitado o nosso convite. E por que a gente queria o Cláudio aqui, né? Porque com essa temática, depois com todo o know-how dele, com a especialização, né? Nos responder essa pergunta, né? Que é o quê? Né? Qual é a nossa pergunta norteadora desse diálogo? Qual é o papel da dignidade humana na construção da sociedade atual? Porque quem não conhece muito bem o Cláudio, mas depois ele pode se apresentar um pouco melhor, ele trabalha com inteligência espiritual e uma das suas especializações é psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, agora eu passo a palavra para o Cláudio. Fácil, então é um grande prazer estar aqui. Agradeço o convite da ILZB para esses diálogos, né? E principalmente, né, trazendo esse tema importante, né, que é o tema norteador dessa edição, né, que é a questão da dignidade. E aí você faz uma pergunta que ela é uma pergunta, vamos dizer, construída baseado em todo o trabalho que vocês estão fazendo, mas a resposta dessa questão ela é muito complexa, né? E aí eu quero dar uma das faces das respostas, de uma resposta, né? Que na realidade de um ponto de vista meu, né, a respeito do que eu venho trabalhando. Então, certamente outras pessoas passarão por aqui pelos diálogos e cada um vai trazendo um olhar sobre o que é o tema da dignidade na construção de uma sociedade, na construção de uma vida mais próspera. Eu acho que essa que é a questão. E aí você falou, o Cláudio ele tem uma especialização na área de psicologia positiva, trabalha com inteligência espiritual, e eu quero trazer exatamente esse lado, primeiramente, que é uma palavra que hoje se usa muito dentro da psicologia positiva, que é a prosperidade. Prosperidade. O que é uma vida mais próspera? O que é nós sermos prósperos? Então, aqui é importante a gente trazer esse tema, né, quando a gente traz a prosperidade, porque muitas vezes na área organizacional, na nossa vida, a gente olha um viés da prosperidade que é a questão mais econômica, a questão mais financeira mesmo. Só que a prosperidade ela tem vários também lados, né, várias óticas, e então é saúde, é relacionamentos, é a questão espiritual, é a questão emocional. E a questão da dignidade humana é um dos pilares da prosperidade. Ninguém pode ser próspero se não tiver, né, dignidade, se não promover a dignidade humana. Eu acho que aí é a grande questão que a gente tem que trazer, que esse conceito, né, da dignidade, ele é construído pela sociedade. Ele é colocado em prática pela sociedade. Então, eu preciso de uma sociedade que tenha prosperidade nesse sentido, ou seja, que todas as pessoas tenham acesso a uma vida digna. Então, esse é o primeiro ponto. Isso vai ser um caminho para que nós tenhamos uma vida mais próspera, que nós tenhamos uma vida mais plena, uma vida que nós consigamos, né, viver, né, de forma, né, que antigamente chamava de forma mais feliz, e hoje se usa essa ideia da vida mais próspera. Então é esse que é
no ponto de vista, quando você coloca essa questão, né, da dignidade, como esse caminho, como esse ponto importante, eu olho, então, um ponto mais complexo ainda, né, que é de como é que a gente constrói essa dignidade, como é que constrói essa prosperidade. E aí, eu busco também dentro dos meus estudos da inteligência espiritual, um grande ponto, né, que é o que é nós ser, o que é um ser espiritual? Por que nós chamamos de seres espirituais, espiritualidade, busca do desenvolvimento espiritual? A espiritualidade é aquilo que nos traz a nossa razão de viver. Então, não necessariamente nós precisamos estar dentro de alguma ordem religiosa, dentro de alguma tradição religiosa, não é necessário nós estarmos lá, mas existe algo intrínseco a nós que é essa busca do sentido, a busca do nosso propósito, e isto é ter uma vida espiritual. É quando eu conecto a minha vida prática com a vida dos outros e todo mundo alcança, né, então, essa prosperidade, alcança essa plenitude em conjunto. E cada um com a sua individualidade. Então, dentro desse conceito da espiritualidade que eu trabalho, que é a inteligência espiritual, nós temos princípios que são mais focados na nossa individualidade e princípios que são focados mais na nossa coletividade. Então eu preciso trabalhar essa conexão com o outro. Então, a dignidade, que vai gerar a prosperidade, ela trabalha dentro dessa ideia da conexão, e conexão interna e conexão externa. Então, trabalhando dentro de dois conceitos, né, da imanência e da transcendência. Então, o que eu preciso? Dentro do que eu trabalho, do que eu estudo, o que eu preciso? Eu preciso estar consciente do meu papel e consciente do papel dos outros dentro de uma sociedade. Então, a construção, né, então, dessa dignidade, ela passa por o que eu, como pessoa, eu como professor, como consultor, como palestrante, etc., como é que eu posso construir ou posso colaborar para a construção de uma vida mais digna para os outros e para mim. E aí, então, de novo, trazendo essa ideia da prosperidade como sendo algo conjunto. Eu não posso ter uma prosperidade individual se não tiver uma prosperidade coletiva. Então esse caminho espiritual é esse caminho dessa busca. Essa busca de meios, busca de elementos que vá fazer com que eu consiga me conectar mais a mim, ao outro, e gerar impacto positivo nesse todo. E aí, então, um dos impactos positivos é gerar, né, ou ter uma vida mais digna e também promover espaços, né, para que a dignidade esteja em todos os lugares. Então é isso que eu tenho trazido dentro do meu trabalho, meus cursos, dentro das minhas atividades dentro de organizações. Nós olharmos os espaços, olharmos as relações. Então aqui é um ponto importante, relações positivas. Então, eu preciso de relações positivas, eu preciso de ter um conhecimento do ambiente onde estou, não só o ambiente, né, físico, mas o ambiente social, o ambiente emocional, e a partir daí eu começo a olhar o meu papel ali dentro. E para eu fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que desenvolver, né, essa minha razão de ser, de estar aqui. Então, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que a Fátima está aqui, né? Por que o Sabatini está aqui, né, nesse mundo, né? Nós temos algo a entregar, que é, né, o nosso propósito. Vamos pegar assim uma palavra que é muito usada hoje em dia. Só que o importante é que antes de eu olhar isto dentro do meu trabalho, dentro da minha atividade profissional, eu tenho que olhar isso na minha vida prática. Então, para eu construir tudo isso que eu falei antes, né, de ser alguém que vai trazer alguma coisa positiva para o mundo, dentro do trabalho, eu preciso olhar isso na minha vida prática. Então, aqui eu trago um conceito, né, que eu utilizo hoje muito, que é um conceito chamado presença benéfica. É um conceito que eu tenho desenvolvido aí ao longo desses anos de trabalho. Então, o nosso propósito maior é sermos presença benéfica. Então, para eu ser um elemento construtor, né, ou elemento gerador de espaços dignos, eu tenho que ser benéfico aonde eu estiver, independente do trabalho que eu faço.
independente da atividade que eu faço. A pessoa, ela tem que assumir isso. E para assumir essa condição, o que precisa? Primeiro ponto que nós precisamos é estar ciente disso tudo que está ocorrendo conosco e com o outro. Então, esse estado de presença. Então, eu uso muito dentro das minhas atividades, eu uso muito dentro dos nas minhas consultorias, nas minhas aulas, eu uso muito as técnicas de meditação. Por quê? Porque a técnica de meditação ela te traz para esse momento presente. Então, eu preciso desse estado de presença para conseguir identificar, mapear e olhar o que eu posso fazer. A partir desse estado de presença, eu olho, né, então, para fora, para dentro, e aí, olhando para dentro, percebo o que eu preciso fazer para mim, o que eu preciso me cuidar. Então, o autocuidado. Então, eu tenho estado de presença, tenho o autocuidado, e se eu não me cuidar, se eu não tiver um cuidado com a questão emocional, a questão física, a minha questão espiritual, eu não tenho condições de ser uma presença benéfica. Então, eu preciso estar de presença, preciso do autocuidado, e aí sim, vai no âmago da presença benéfica, que é a compaixão, que é esse estado compassivo. Então, a compaixão no sentido de olhar o outro, olhar o sofrimento do outro, olhar o que o outro está fazendo, né? E tentar promover ações para a redução do sofrimento desta outra pessoa. Então, a compaixão no sentido de ser ação. Então, a compaixão ela é mais ativa do que a empatia. A empatia ela é mais passiva e a compaixão mais ativa. Então de novo, estado de presença, autocuidado e aí compaixão. Só que essa compaixão é uma compaixão que ela tem uma característica que é uma compaixão que eu tenho que ir construindo, aí quando eu sofro algum ataque, né? E isso a gente vê muitas pessoas que têm essa questão da compaixão, essa questão de oferecer a outro, às vezes elas sofrem ataques, né? E as pessoas não até mesmo pessoas que não entendem o que ela está fazendo, e a começam a atacá-la. Então tem que ter uma compaixão, que eu tenho que ter uma resiliência também nessa minha compaixão. Então, esses três elementos, eles formam então, essa base, então, os três pilares que formam essa presença, né? Nossa presença de uma forma mais benéfica. Então, eu preciso trabalhar, então, esse estado de presença, o autocuidado e a minha compaixão. Então, esses três elementos vão permitir com que isso dentro da minha visão, óbvio, né? Falei dessa visão mais complexa do mundo, na minha visão, esses elementos vão permitir com que a pessoa tenha essa capacidade de ser um agente positivo dentro da sociedade. E um agente positivo gerador também, né, de dignidade, né? ou que promove espaços dignos. Né? Então, vamos dizer assim, parece gerador de dignidade, parece que é uma coisa... Não, a gente promove espaços onde a dignidade aflora. Né? Então, essa que é a questão. Então, o nosso papel é de sermos criadores de espaços, de nós sermos conectores, de nós sermos propulsores. Então, isso que eu entendo o nosso papel dentro dessa sociedade e conectando com a questão da dignidade. É algo intrínseco a nós e é algo que nós temos que fazer. Nós somos cobrados a fazer isso, né? Não só pelo outro, mas por nós mesmos, porque nós recebemos esse dom, esse presente, né? de sermos agentes positivos. Só que ao longo da nossa caminhada a gente vai meio saindo da nossa trilha. Então, voltar a isto, voltar a essa nossa caminhada né, um dos pontos que a gente consegue chegar aí, né, ao que se chama, né, de dignidade. Isso sim, algumas palavras iniciais aí, né, que traz um pouco do que eu penso. Não sei se é dentro disso que você espera, se você quer que eu... Cláudio, olha, te ouvindo, eu ficava assim, porque tu trazia esses três pilares, né? E realmente para muitas pessoas, porque né, a gente está no Instituto Lixo Zero Brasil, então para muitos, quando a gente propaga o conceito lixo zero, então para muitos, às vezes, dizer
que o movimento lixo zero não tem correlação ou está muito longe de uma realidade, né, dessa construção de inteligência espiritual, né, como você trazia. E agora tu falando assim, não, tá tudo a ver, né? Porque quando tu falava isso aqui de estar presente, se a gente, né, porque a gente trabalha, nosso foco é redução de resíduo, não produção, né? Ou levar a fechar o ciclo da reciclagem, é isso o nosso cotidiano aqui, né? Então, quando tu dizia assim, estar presente, se eu estou presente na hora que eu faço a minha compra, né? Então, eu posso ter essa consciência, que você falava também de ter consciência, né? De ter consciência de não produção de resíduo, né? E depois esse autocuidado, para mim, quando tu falava, me vinha assim, abrir uma luzinha, assim, esse autocuidado é quando eu respeito e não produzir o resíduo, né? Então, fazer uma escolha para não ter muito impacto ambiental, né? E depois tu trazia esse... Qual é o outro, terceiro? Que agora eu fiquei em dúvida. Compaixão, compaixão. Pronto, que é uma ação, né? Sim. Que tu dizia muito isso aqui. Que a gente... E essa ação é querer que outros, né? Também façam como a gente, né? Para gerar espaços positivos, foi assim a terminologia que tu trazia? Que para a dignidade são espaços que isso nos dá felicidade. Prósperos. Prósperos, né? Para a gente realmente construir essa sociedade próspera, né? E uma outra coisa para mim também, que quando falou assim, por que estamos aqui, né? Por que a gente tem esse propósito de vida, essa causa, né? As palavras cada um usa de um modo. E realmente, né? Porque no Instituto a gente trabalha é um instituto, uma ONG, voluntariado, né? E existe no Brasil todos esses embaixadores, né? E o que move essas pessoas a fazer isso, né? É isso que você trazia, esse desejo que o ser humano tem, né? De fazer algo enquanto está aqui, né? Não, eu só queria te agradecer, realmente, essa tua contribuição, essa tua fala foi demais. Obrigado, Fátima, obrigado pelo convite. E consumir é um ato espiritual, né? Porque quando a gente consome, porque o espiritualidade nesse sentido de conexão com o todo, né? Então, conexão. Então, quando a gente consome alguma coisa, a gente estamos nos relacionando com esse todo que produziu e com esse todo que vai ter que dar um jeito de levar o descarte, né, para algum lugar, né? Então escolher, fazer boas escolhas. Chegar ao lixo zero é uma prática espiritual que muitas vezes a gente não acha que não, que prática espiritual é eu sentar, orar, cantar um mantra, fazer uma saudação a algum deus, alguma imagem, né? Não, isso são ritos, né? São ritos, são dogmas. Agora, a prática espiritual é eu chegar lá, escolher um determinado produto, saber que esse produto vai gerar um impacto maior, um impacto menor, ao final do ciclo de vida desse produto, dar um destino adequado a esse produto, não acumulá-lo. Então, isso são decisões que a gente pode dizer que são decisões espirituais, né? No sentido de impacto positivo ao todo. E eu parabenizo mais uma vez o Instituto Lixo Zero, né, por todas as atividades. Eu conheço já o trabalho de vocês há bastante tempo, né, e parabenizo vocês por essa resiliência, né, que vocês têm de continuarem fazendo esse trabalho, um trabalho bem importante aí para a nossa sociedade, né, como um todo. E agradeço, então, mais uma vez o convite e fico à disposição, né, para novos diálogos aí sobre sustentabilidade, sobre espiritualidade, sobre uma vida mais próspera e, principalmente, uma vida mais digna. Depois da conversa com Cláudio, nos deixou bem pensativos. O que é sermos agentes de dignidade em nossa sociedade? Agora, gostaria de chamar uma amiga muito especial minha, que se chama Márcia Oliveira. Ela está falando diretamente de Boa Vista, Roraima. Márcia, muito obrigada por ter aceitado nosso convite e participar dessa segunda edição do Diálogo ILZB. Olá, Márcia, seja muito bem-vinda. Olá, Fátima. É uma alegria estar participando com vocês, dando continuidade à discussão que vocês fizeram, ao debate que vocês fizeram com o Cláudio.
nesse tema importante que é a dignidade humana, né? Então, eu costumo sempre lembrar que nessa questão da dignidade, temos um sociólogo muito importante que se manteve assim muito fiel no seu debate, na sua reflexão sobre a questão da dignidade, que foi o Zygmunt Bauman. Bauman nos deixou em 2017, um alemão, um dos maiores sociólogos que nós tivemos nos últimos tempos, né? E Bauman escreveu em 2004 um texto chamado Amor Líquido, sobre essa fragilidade das relações humanas. E Bauman dizia que essa fragilidade se deve a uma grande crise humanitária. E é uma crise que começa, por incrível que pareça, no tema ambiental. A partir do momento que nós passamos, como humanidade, como pessoas, a não respeitarmos mais o tempo da natureza, o tempo ecológico, o tempo que a Terra, a natureza demora para fazer o seu metabolismo das transformações impostas nessa relação com as pessoas, né, com o humano, nós também fomos nos distanciando dos nossos limites subjetivos, dos nossos limites pessoais. Isso tem um impacto tremendo com a questão da dignidade humana. É quando eu deixo de reconhecer o outro como pessoa, a outra como pessoa, quando eu coisifico, e mais grave ainda, Fátima, ele dizia, quando eu passo a descartar as pessoas da mesma forma que eu descarto as coisas. E aí tem um elemento assim que é crucial, que é quando eu transformo as relações humanas, as relações interpessoais, em relações de mero interesse. E aí, nas redes sociais, isso parece muito banal, mas tem um ponto bem grave, que é o ponto do descarte, né? Quando uma pessoa não lida com as minhas ideias, não me agrada, me frustra com qualquer coisa, o que eu faço nas redes sociais? Eu a deleto. O que é deletar? Eu a excluo da minha vida, eu a excluo das minhas relações sociais. E o Bauman dizia que isso tem um impacto muito direto quando eu penso a dignidade humana, quando eu penso o direito humano de viver, de ser, de estar em sociedade, de nos relacionarmos como pessoas, né? E isso tem a ver com coisas assim muito simples, como, por exemplo, agradecer a Deus pelo dia que amanhece, pelas pessoas, pelos amigos que nós temos. Então, nós vivemos uma crise da humanidade, que é uma crise ética, moral, ambiental, e que estoura, né? Que assim, se complexifica quando nós pensamos na questão da dignidade humana. Então, eu trago aqui para a gente refletir que a dignidade está muito relacionada também a esse respeito que nós temos com as pessoas e que a natureza nos ensina isso de uma forma assim muito completa, né? Onde cada coisa está interligada, cada pecinha se encaixa, né, numa grande relação de um ecossistema e quando essas coisas se desencaixam, elas entram em crise. Né? Com relação à dignidade humana é a mesma coisa, né? Quando nós perdemos essa dimensão do humano, do respeito, do amor mútuo, da interresponsabilidade, nós vamos perdendo também esse respeito pela dignidade humana, né? Então, eu trago esse tema para o nosso debate. Márcia, a gente sabe também que tu é especialista em gênero, identidade e cidadania. O que tu nos diria sobre o tema do nosso diálogo LGB deste ano, nestes aspectos? Então, a cidadania sempre nos faz recordar também a cidadania universal, né? Pensada já desde as grandes revoluções, né, da modernidade, que nos fazia pensar uma humanidade sem fronteiras, uma humanidade sem preconceito, sem muros, sem separações, né? Uma humanidade com pontes e não com muros. Por incrível que pareça, passados 2, 3 séculos, né? Talvez 1 século e meio, 2 séculos, desse processo todo de pensar uma humanidade sem fronteiras, nós estamos recaindo novamente numa humanidade muito cerrada, cercada em si, né? Muito separada. E crescem cada vez mais muros e contenções,
e a gente deixou de criar pontes, né? Então, essas pontes seriam campos importantíssimos para pensarmos cidadania, para pensarmos direitos, para pensarmos acessos, né? Então, quando eu não encaro a outra pessoa como um sujeito de direitos, eu retiro dela a dignidade humana, né? Eu retiro dela o direito de participação e eu retiro dela também uma coisa que é fundamental, que é o direito de protagonismo, né? Quando eu transformo a outra pessoa em uma vítima do sistema, em uma vítima da sociedade, e não permito que ela diga quem ela é de fato e que ela exerça o seu papel na sociedade, o seu protagonismo, eu retiro dela tudo que é de mais sagrado, né? E eu retiro dela a dignidade humana. Então, a cidadania o exercício de cidadania está muito relacionado, primeiro, essa concepção que nós temos de nós todos e nós todas como sujeitos de direitos, né? Então, se eu tenho isso muito claro na minha cabeça, no meu comportamento, na minha visão de sociedade, eu respeito a outra pessoa, a acolho, mesmo que eu não concorde com as ideias dela, mas eu a integro, né? Eu permito que ela esteja integrada na sociedade com a qual eu convivo, né? Mas se eu não reconheço essa outra pessoa como um sujeito de direitos, eu simplesmente a ignoro nessas relações sociais. E isso é uma questão, assim, bastante grave, porque quando as políticas públicas, quando os governos locais, regionais começam a criar bolsões de excluídos e excluídas, a gente tem cada vez mais pessoas que vão ficando fora do sistema de participação. E quando eu nego o protagonismo das pessoas, eu estou negando também todo um pertencimento à sociedade. Quer dizer, eu estou negando que essa pessoa também compartilhe os seus saberes, os seus conhecimentos, como parte importante, integrante dessa sociedade. Agora, Márcia, tu como mulher latino-americana, né? Então, no norte do Brasil, onde tem a realidade indígena, como tu vês o aspecto de dignidade? Fátima, eu sempre me recordo de uma situação que aconteceu comigo numa formação de professores indígenas em São Gabriel da Cachoeira, né? Eu estava dando aula para um grupo de professores e em algum momento eu perguntava, né? Afinal, o que é cidadania para vocês? O que vocês entendem como cidadania? E eu havia lido há um tempo atrás um texto da Beth Miggs que ela comentava, né, uma acepção da Carneiro, quando a Carneiro faz uma interpretação de quando é que na cosmologia indígena nós temos o entendimento de dignidade, o entendimento de cidadania. E um grupo ali que estava participando da aula disse, professora, cidadania tem a ver com civilidade. Vocês, europeus, né, descendentes de europeus, os colonizadores, nos chamaram de incivilizados, né, e quiseram nos ensinar o que era civilização, o que era civilidade. Nós, no entanto, já praticamos isso há milênios de anos. Quando alguém de nós se machuca e não pode cuidar da sua família, não pode plantar a roça, não pode lidar com a caça, a pesca, com as atividades cotidianas da nossa cosmologia, da nossa realidade, nós damos a esse nosso parente o direito de ficar na rede, sendo cuidado por outros de nós, até ele poder se recuperar e voltar para a sua batalha, para o seu dia a dia, né? E isso para nós é cidadania, isso para nós é civilização, é quando eu respeito os limites do outro, né? Contribuo para que esse outro, por exemplo, tenha o direito de quebrar uma perna. Todo mundo tem direito de quebrar uma perna. Agora, eu não posso negar para esse sujeito que quebrou a perna o direito de pertencimento à sociedade, o direito de continuar com a sua família, com os seus, pelo fato dele não poder trabalhar. Então, o trabalho não está acima da dignidade, o trabalho é parte dessa dignidade. Então, o que nós fazemos? Os parentes se juntam e cuidam da família, alimentam a família, cuidam da roça, até o parente que se machucou melhorar e voltar de novo ao convívio. Então, isso é civilização. E eu nunca me esqueci disso, Fátima, porque
A gente tem tantas teorias, né? A gente tem tantas campos, né, que nos ajudam a entender, né, a partir dos princípios ocidentais, europeus, e de repente, né, alguém aqui muito próximo de nós diz, olha, cidadania, civilização é solidariedade, é partilha, né, é reconhecer os limites do outro, é acolher o corpo que está doente, que está machucado, cuidar dele, até que ele possa novamente voltar ao convívio e restabelecer a sua dignidade na comunidade, na sociedade, né? Então, para mim, quando se fala de pensar esses grandes conceitos ocidentais na perspectiva indígena, é sempre essa coisa do concreto mesmo, né? Como é que eles lidam com isso de forma assim muito concreta? E eu sempre recordo, né, que ele dizia: há milênios de anos nós sabemos, né, nós temos esse conceito de civilidade que vocês conquistadores nunca nos ensinaram, né? Então essa questão ficou muito forte assim na minha lembrança nessa experiência. Muito obrigada, Márcia, por essa oportunidade, né, de trocar ideias, de momento de reflexão sobre esse tema tão pertinente na sociedade hoje, né, de construir, contribuir para uma sociedade mais digna, né, porque aqui no Instituto Lixo Zero a gente visa realmente gerar uma sociedade com o princípio lixo zero, de sustentabilidade. E a gente não pode esquecer, né, que tem a questão de gênero, né, que somos todos compõem essa realidade, né? Questão de gênero, questão de dar oportunidade para o outro, né, que você trazia muito na tua fala, essa de que somos corresponsáveis também, né? Que a gente gera essa cidadania digna, né? Essa sociedade digna mesmo. Só queria agradecer pela oportunidade de dialogar sobre isso aqui. Obrigada, Fátima, obrigada, equipe que traz presente essa reflexão tão importante. E, por último, lembrar o nosso papel como mulheres, né? Como mulheres na América Latina, como mulheres na Amazônia, mulheres no Brasil, que estamos fazendo também a nossa caminhada, dando as nossas contribuições. E eu acho que uma coisa muito importante, Fátima, que nós ensinamos assim com o nosso próprio ser mulher, é o cuidado, né? Essa relação de cuidado. Quando eu cuido da outra pessoa cuida de mim, nós estabelecemos uma relação horizontal de cuidado, né? E de dignidade. Então, acho que nesse sentido, nós mulheres temos um papel muito importante e todas as mulheres têm o protagonismo, desde as suas comunidades, grupos, até as grandes ações humanitárias, elas vêm dando pautando, né, essa possibilidade de nós ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, a partir dessa relação do cuidado com a vida, que é muito nosso das mulheres, né? Muito obrigada, Fátima, e sua equipe, por essa oportunidade, e estamos aí para compartilhar sempre que possível com vocês. Saudações, pessoal. Meu nome é Ailton Moreira e vou participar desse evento, onde nós temos o título ou um tópico muito importante, que é a dignidade. Nós sabemos que nós buscamos isso, né? A humanidade busca atingir, alcançar essa dignidade, e nós, através da arte, fazemos essa parte de tentar levar a arte ou o consolo às pessoas que têm falta dessa singela palavra, digamos assim, mas que mais do que palavras sejam ações nessas vidas, né? Então, eu queria apresentar para vocês as minhas colegas, né, a Eliane e a Vanessa, que vão contar comigo e vão mostrar um pouquinho da arte, da cultura cabo-verdiana que nós fazemos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, ok? Então, na sequência, a Eliane vai declamar uma poesia intitulada Criolidade, que é do meu primeiro livro, Pingo de Esperança.
bu andar, sensualidade na bu falar, firmeza na bu maneira de ser, coragem fechado, representado na vida de uma mulher. O crioula rebentola, conquista mundo com o ser, mostra, mas tem ponta forte, mo mangue verde, mas também tem que doce, mo maduro. O crioula rebentola, não de que bubai, mostra, mas tem que orgulho tamanho de ser filho de terra, orgulho tamanho de ser filho de Cabo Verde. Magia das palavras. Poeta de todas as cores, canções de dores e amores, versos que penetram a alma com delicadeza e calma. Faz-me viajar sem querer nas imaginações que aqui estavam, mesmo sem me aperceber, lágrimas em meu rosto deslizavam. É a força da palavra. É a força da palavra ganhando vida em minha mente. Contente ou descontente, ela é como abracadabra. No estalo de dedos, faz-me transcender o mundo físico, entrando na estratosfera de um mágico universo, em chamas que não queima, mas aquece meu ser por completo. Sim, sigo, portanto, semeando palavras pelos mundos, na esperança que, assim como eu, faça você também viajar pelas ruelas dos sentimentos que dão vazão e sentido às nossas guerrilhas internas. A magia das palavras. Não virar de core pro mundo inteiro, beleza rara no cicoteiro, mal flaro flaca tá escrevendo, me matra prova e que exagero, não. Que tá bomba estrangeiro, não fica longe, boa. Minha vida de solteiro, se vos escolhem primeiro, bela, bela, eu vim de longe, sou garoto, bela, Billy bela, minha noite eu pantiga na boa. Olá, pessoal. Boa noite. Aqui quem está falando é o Renan Uga. Eu sou coordenador de redes aqui no Instituto Lixo Zero. E é um prazer estar apresentando esse bloco aqui do Diálogos Lixo Zero. A gente vai fazer esse programa super legal. Então, a gente já teve aqui a presença do Cláudio mais cedo e também da Márcia, fazendo essa primeira parte do bloco. E agora eu vou ter a honra de falar com a Tônia Dutra e também com o Robson Borges. Vai ser um bloco bem legal, falando de empresariado consciente e depois sobre reciclagem dentro desse processo. Tá bom? Vou trazer aqui a Tônia agora
para a gente poder dar uma boa noite para ela e poder começar a nossa fala. Oi, Tônia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Renan? Eu estou bem feliz, tenho a oportunidade de participar aí desses diálogos do Instituto Lixo Zero. É um movimento que eu tenho, assim, uma grande admiração, né? O Rodrigo Sabatini é um entusiasta, é uma pessoa que mobiliza e que vem construindo aí ao longo, sei lá, mais de 10 anos, né? Esse movimento, e fico bem feliz com o convite, especialmente de fazer parte hoje aí com vocês. Legal, Tônia. Para a gente também é um prazer aí, né? Realmente a gente está indo aí para o 12º ano de atuação do Instituto, e a gente sabe que desses 12 aí você está com a gente aí para mais de 10, né? Já nessa jornada. E esse ano a gente está trazendo o tema da dignidade para a Semana Lixo Zero. A gente sabe a importância desse tema, o quanto cada vez mais que a gente cria projetos para poder melhorar as cadeias, né, da sustentabilidade, também do resíduo sólido, o quanto é importante a dignidade, né? Então, hoje, o tema que a Tônia vai trazer para a gente aqui é a justiça ecológica. A gente vai falar sobre esse tema, tentando trazer ele para dentro dos diálogos, principalmente sobre a importância da dignidade dentro desse contexto. Então, vou passar aqui agora um pouco a palavra para a Tônia, para a gente poder começar a trocar essa ideia. Com você, Tônia. Valeu. Obrigada, Renan. Então, eu quero falar um pouco aqui sobre esse tema da dignidade, porque, na verdade, assim, quando a gente fala em dignidade de um modo geral, a noção que nós temos, né, no pensamento ocidental é ainda uma ideia de dignidade que se restringe à visão do humano, né? E o que acontece hoje? Nós vivemos um contexto em que a dignidade ela está cada vez mais agredida, né? Estamos com uma ausência de dignidade dos humanos, em função também de uma falta de respeito e consideração ética pelo mundo não humano, pela natureza, pelos outros seres que compõem essa comunidade de vida planetária. Então, o que eu quero apresentar um pouco para vocês hoje é essa discussão. Como é que a gente avança nessa noção, nesse conceito de dignidade, num plano que é um plano teórico, é um plano jurídico, mas é um plano social, né? E ele avança e justamente vem e pretende, ele é uma ferramenta para se enfrentar a ausência de reconhecimento que é reclamada, né, por todos esses sujeitos que estão sendo aviltados, que estão sendo negados, que estão sendo oprimidos em função da visão ainda antropocêntrica, dualista, né, que reforça as visões de problema social, como o colonialismo, o patriarcado, a visão ainda de uma realização em cima da perspectiva capitalista, né? Então, tudo isso se soma, todos esses são problemas que geram um sistema de opressão, de dominação, e que reflete uma falta de reconhecimento dessas outras perspectivas, dessa visão pluralista da realidade, né? Dessas contribuições que podem mudar o mundo, justamente como a gente pensa que precisa ser mudado, né? Então, esse contexto que nós vivemos é um contexto marcado hoje pela crise ecológico-climática, né, o aquecimento global, que está aí com crise hídrica, escassez de alimentos, crise migratória, o que isso provoca também de conflitos e necessidade de acolher pessoas, né, que ficam desalojadas de suas casas, de suas realidades, de suas vidas. Então, isso é um movimento que nós temos visto crescer, essa agressão, que não é só contra o humano, mas ela é contextual, ela é do meio, ela abarca esse conjunto, né, humano e natureza, ou seja, ainda por estar dividido o humano e a natureza. Então, o que a gente pensa que deve ser um caminho
para superar esses problemas é uma visão não mais antropocêntrica, mas uma visão ecocêntrica, né, que caminha aí para superar esses dualismos. Então, historicamente, quando se fala em dignidade, isso eu reporto o que vai aparecer nos direitos humanos universais, o que vai aparecer nas nossas constituições, o que vai aparecer no direito, é uma visão que tem uma herança da concepção cristã ainda, né, de que a dignidade provém da semelhança divina, né, do homem semelhante a Deus. Depois, a visão kantiana de que o homem é o fim em si mesmo, e por ele ter uma autonomia ética, ele também, por dar as suas próprias leis, ele tem essa dignidade, deve ser respeitado. E, por fim, uma visão de Hegel, que comporta a compreensão de cidadania, né? E aqui eu acho que é o que mais se atualiza para nós, essa conjugação de elementos aí teóricos vai chegar nessa participação, essa forma de presença de uma dignidade que se dá quando todos compreendem que todos são iguais ou devem ter as mesmas condições. Dentro da nossa Constituição, por exemplo, então nós temos aí que o Estado existe em função da pessoa humana, né? E essa dignidade, portanto, ela deve ser garantida, não só pelo Estado, mas pela comunidade. O que é essa dignidade que reclama, então, o direito? É essa dignidade que compreende uma igual forma de presença política, social, com liberdade de expressão, com liberdade de manifestação, sem os preconceitos, né, sem toda aquela carga de preconceitos e tudo que está arraigado socialmente. Então, superar esses preconceitos que estão estruturais dentro da nossa sociedade fazem parte dessa realização de uma dignidade em termos constitucionais também, né? Então, os preconceitos de raça, de gênero, de classe, de religião, tudo isso que nós vemos hoje aflorar esses problemas, né, tão graves, quando já devia estar superado, né, há muitos e muitos anos, é um movimento que retorna, né, nos faz novamente ter que defender esses direitos, defender esses princípios e buscar esse reconhecimento de dignidade para todos. E essa dignidade também é dignificar essas outras perspectivas de forma de vida, né? Como a realização de trabalhos que justamente buscam reincorporar e buscar uma ecologização das nossas práticas, sejam elas culturais, sejam elas econômicas. Essa visão de dignidade, ela, então, começa a ser discutida dentro de direito para abranger, uma abrangência maior, e não só para os humanos, mas também para os chamados seres não humanos da natureza, né? Nós somos da natureza, mas os outros que também são da natureza, que são a natureza em si, os rios, a vegetação, as florestas, as montanhas, essas formas de expressão da natureza, e também os animais, né, individual e coletivamente. Então, essa perspectiva é justamente essa que busca uma justiça ecológica, uma justiça que é ampliar a comunidade daqueles que são interessados em partilhar esse planeta, né? Todos nós vivemos e convivemos e precisamos de uma relação justa. Onde é que entra essa mudança na justiça ecológica? Por que ela é diferente, né? Por que não podemos usar a velha teoria, né, da justiça, digamos, a justiça que é corrente no pensamento ocidental, que é do pensamento da justiça distributiva, do pensamento liberal, expressa principalmente pela teoria de John Rawls. Por quê? Porque ela ainda é amarrada num paradigma dualista e antropocêntrico. Então, o que reclama essa justiça ecológica? Ela reclama pelo reconhecimento
de outras formas de pensamento, de outras formas de vida, de outras formas de realização humana e não humana, ou seja, coletiva, ecológica. E essa forma de realização, ela vem por uma crítica justamente a essas opressões, né, desses outros, desse pensamento, então, que são diferentes desse pensamento universalista, abstrato, né, que segundo o qual está tudo muito bem, tudo muito certo, porque todos somos iguais, né? Só que essa igualdade não chega no concreto, né? Essa crítica, esse pensamento, ele vem, então, sendo debatido nas teorias de justiça, principalmente pelas teóricas feministas, né? Que buscam expressar a necessidade não só do reconhecimento, mas das formas de fazer esse reconhecimento ser colocado em prática, que são as corretas formas de representação social e as formas de participação que respeitem, garantam condições subjetivas e objetivas nessa participação, com independência e voz. Então, fazer presentes. Então, aí, o desafio, né, a gente já conhece isso, o desafio é já colocar as pessoas, os seres humanos, incluir todos nesse debate. Esse processo inclusivo, que nós estamos aí apenas começando, ele já é complexo, ele já é, assim, cheio de aspectos que nós temos que considerar, né, e que justamente assumir essa complexidade no sentido de que existem muitas dimensões, é um aspecto primeiro, né, nós precisamos encarar isso assim, dessa maneira que é, e não fazer uma visão simplista, né, unilateral. E, por outro lado, incluir os seres da natureza nesse debate ainda é mais difícil. Quem os representa? Quem vai falar por eles? Né? Então, isso também é um desafio. Então, tudo isso começa a ser discutido nessas teorias, a partir dessas teorias de justiça, teorias críticas, né? Alguns autores são a Iris Young, Martha Nussbaum, a Nancy Fraser, são algumas autoras que trabalham com essa feministas, justamente por serem feministas, vão abrindo esse espaço de debate, pensando diferente, pensando a diferença. Então, o autor que sugere para nós, dentro do direito, a ideia de uma dignidade para a natureza, se chama David Scholesberg. Ele é um autor, um cientista político, não é um jurista, mas é um cientista político, ele veio da prática enxergar isso, essa necessidade de uma outra justiça. E aí ele entabulou essas outras discussões, esses outros aspectos que deveriam compor a justiça, para questionar, então, o que poderia ser uma justiça para toda essa outra comunidade que se amplia, né? E ele considerou, então, que seriam os aspectos da distribuição, do reconhecimento, representação, participação, e, além disso, o aspecto das capacidades. E aí que vai entrar essa discussão sobre dignidade para os seres não humanos da natureza. Por quê? Porque aí essa reflexão faz com que outros autores, como Holland e Nussbaum, tragam elementos para essa discussão. O que seria uma dignidade para a natureza? Né? Então, Holland acrescenta nesse debate a necessidade de entender a interdependência. Então, mesmo que a capacidade seria assim, oferecer condições para que o humano floresça e realize-se plenamente. Isso para os seres humanos. Mas então essa autora diz, não, mas não tem uma realização humana sem condições do meio natural. Não existe, essa realização não acontece sozinha. Nós estamos inseridos, nós fazemos parte, né? Então, a visão ecológica é justamente isso, é você tirar aquela visão do homem acima para ele estar junto, ele estar ele está interrelacionado, ele é interdependente. Então, quando se coloca essa interdependência, aparece o quê? Uma dimensão ecológica da dignidade, né? Então, não podemos pensar
a dignidade humana sem essa dimensão ecológica. Então, quando a gente fala que vai faltar água, quando a gente fala que as pessoas vão ter que sair das suas residências, dos seus ambientes que moram, porque por falta de escassez, por falta de solo fértil, porque os oceanos subiram, aumentaram, porque houve, ou seja, a alteração toda que nós estamos promovendo no mundo, né? A constatação aí da época do antropoceno, tudo isso faz com que nós enxerguemos essa condição de interdependência, né? Que nós precisamos, a dignidade está atrelada a essa dimensão ecológica. Por outro lado, também existe o questionamento sobre o que cada um desses outros seres, por exemplo, né, a Martha Nussbaum fala da necessidade de preservar a dignidade do animal para que ele se realize dentro das suas condições e plenamente. Então, ela fala nisso como indivíduo. Esse outro autor, o David Schlossberg, ele sugere não. Mas, então, o que seria o ideal? Não é pensarmos na dignidade de um por um, porque nós vamos continuar incidindo nesse erro de individualizar e de separar, né? Nós não devemos atomizar, nós devemos compreender essas interfaces, essas inter-relações. E aí ele sugere a ideia de que a integridade ecossistêmica é a expressão da dignidade da natureza. Então, nós podemos pensar, nós podemos argumentar, nós devemos trabalhar isso, né, em todos esses meios. A integridade ecossistêmica é o jeito de nós termos esse respeito, esse reconhecimento à dignidade da natureza. É lógico que nessa interface não vai acontecer sem que todos andemos juntos nesse sentido. Então, não é uma solução, digamos, teórica, que não se basta, obviamente. Ao mesmo tempo, isso também já está em alguma medida presente no direito, porque na própria Constituição Federal ela fala em qualidade de vida e em ter condições, lá no artigo 225, ela já de uma maneira, ela diz, olha, sem uma qualidade ambiental não existe uma boa relação de direitos fundamentais e dignidade humana, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê que tem alguns tribunais que já vêm dando acolhida a pedidos de direitos em nome da natureza, né? A gente tem aqui um caso local, inclusive, né, a Lagoa da Conceição. Então, assim, o que isso sinaliza? Sinaliza uma lenta mudança de mentalidade, né? Mas ela não é ainda consolidada, né? E ela não é uma garantia por si. Então, dentro dessa discussão, o que eu gostaria assim, de enfatizar, de colocar, é que esse processo, mais do que um processo de conquista, assim, desses espaços, digamos, formais, da presença dessa dignidade não humana da natureza, está o fato de implementarmos práticas de uma boa relação, né? Práticas reconstitutivas. O que vem a ser a justiça ecológica? É aquela que restaura, é aquela que recompõe, né? Se for lá na Constituição do Equador, quando eles, né, determinam que a natureza é sujeito de direitos, é a restauração ecológica que se tem em vista, né? Então, essa ideia é promover uma constância, uma recuperação, né, que é a recuperação com base no cuidado. E aí entra a ética ecofeminista, né, a ética do cuidado, e também é uma ética relacional, é uma ética que considera essa construção conjunta dos sujeitos e das dignidades, né, e não isolado. Então, o humano não está acima, não está superior, não está separado, ele está inserido. E nesse contexto, então, promover essa reconstituição da teia da vida, né, como falaria o Edgar Morin, é
é através da complexidade, né, através desse tecer esse tecido, né, entretecer a teia da vida conjuntamente com o cuidado, que é cotidiano, que é permanente, que é uma construção coletiva e que se dá aí pelas diversas frentes, né? E também, então, mudando essa perspectiva tanto econômica, cultural, social, dentro de casa, né? Todos esses reposicionamentos que são necessários para mudar um pouco e ecologizar a nossa compreensão, nosso modo de vida. Eu gostei muito dessa sua fala, Tônia, porque a gente costuma trazer aqui no Instituto também uma visão. Quando a gente fala de uma questão ecológica, onde o homem literalmente está inserido em todo o sistema, e quando a gente fala de uma questão egológica, né? Quando o homem coloca o ego dele acima de tudo, se vê dentro de um sistema diferenciado, né? Como se os animais e como se a natureza fosse um mundo diferente, né? Um mundo desconexo do mundo humano. Então, achei muito legal você trazer essa visão de integração, né, do homem como mais um ser, né, como mais um ente ali dentro do ecossistema e levar esse ponto para a dignidade. Então, foi realmente incrível a sua explanação. E como o tempo passa rápido, né, a gente só tem esse bloquinho de 20 minutos, eu agradeço realmente e queria trazer aqui para algum fechamento, alguma coisa assim que no final dessa fala, analisando essa questão da ecologia também, da dignidade, achei muito legal você trazer também o ecofeminismo, então queria aí deixar mais alguns minutinhos para uma fala final sua, por favor, Tônia. Então, eu acho que essa noção, né, de que, especialmente do cuidado, né, é a gente voltar aos nossos projetos de realização pessoal, isso que fala uma capacidade, o que é capacidade? Capacidade é de estar, de realização do humano, mas realizar-se coletivamente, realizar-se com a natureza, né? Construir isso coletivamente. E isso é uma noção de profunda responsabilidade, interdependência e não violência, né? Então, é uma mudança na raiz que a gente precisa ter. Né? Isso é uma transformação coletiva que vai aos poucos e que também não se basta, né? Ela tem que ser continuada. Nós precisamos aí responder para os nossos filhos, para os nossos netos e também para essa vida futura do próprio planeta, né? Que nós fazemos parte. É isso. Obrigada. Muito obrigado. E como vocês podem ver, a gente sempre fala, né? A mudança é a prática, né? No nosso dia a dia, nas ações, como a Tônia trouxe muito bem, como a gente sempre fala do conceito lixo zero também, né? É aquela diferença de começar a enxergar tudo como resíduo, tudo como consciência, tudo como nossa responsabilidade. Então, agradeço muito aqui pela fala da Tônia. Com certeza a gente se vê em breve. Tá bom, Tônia? Muito obrigado pelo tempo. A gente vai se acompanhando na jornada. Até mais. Obrigada. Valeu. Olá, pessoal. Tudo bem? Voltando aqui agora para a minha segunda entrevista aqui do meu bloco. A gente acabou de falar com a Tônia Dutra, um papo super maneiro sobre ecologia, sobre questões jurídicas, sobre o que a dignidade tem a ver com isso. E agora eu vou convidar o Robson Borges para falar mais dessa viés da dignidade ligada diretamente com serviços de reciclagem. Ele tem uma jornada muito interessante também. Então vou fechar esse bloco aqui com chave de ouro. Vou trazer o Robson aqui para a gente poder conversar. Fala aí, Robson. Tudo bem, cara? Salve, Renan. Belezinha, amigão? Beleza pura. Tava aqui explicando para o pessoal, a gente já teve um bloco aqui com a Tônia, que foi um papo super legal, e agora a gente fecha o meu pedaço aqui, né? Estou aqui, como eu brinco, nos estúdios da TV Lixo Zero, diretamente da minha casa. Exato. Daqui a gente fala com o mundo. Mas é isso, amigo. A ideia hoje é a gente fazer esse Diálogos e LZB mais focado no tema da dignidade. Né? O tema da Semana Lixo Zero desse ano é a dignidade, então a gente quer trazer esse viés, essa visão. Então, nem vou te apresentar aqui, peço para que você comece o papo se apresentando. E, para isso, já deixo uma primeira pergunta no ar, que é já direto ao tema. Para você, Robson, qual que é a relação entre a dignidade e o processo de trabalho com reciclagem? Então, eu queria que aí você
se apresentasse primeiro e também já trouxesse essa ideia de qual é a relação entre dignidade e reciclagem também. Bom, eu sou o Robson Borges, eu tenho uma satisfação e uma alegria em dizer que a reciclagem foi o caminho para a minha ressocialização pós um sistema prisional, porque eu conheci esse lugar, né, afunilado por esse governo genocida, né, que enfraquece, que segrega, que restringe, que só chega no quilombo, que só chega na base através das forças policiais, né, agredindo, violentando. Né, isso é muito ruim. E o processo de restrição dos equipamentos, né, que transforma, que enriquece, que transforma a base, e aí eu estou falando de educação, cultura, esporte, lazer, isso de alguma forma interfere na caminhada do cidadão. Né, e isso vai tirando a dignidade. Né? Acabei entrando no sistema prisional e o processo de ressocialização foi feito através da reciclagem. Então, qual é a relação? Para mim, toda. Para mim, toda. Hoje a gente está vivendo um momento de desemprego crescente, né? A gente tem as ODS para cumprir aí, os resíduos estão em todo canto do nosso planeta, dentro dos quilombos, na favela, na cidade, na favela, no asfalto, né? Em todos os espaços geográficos, e a gente tem nos revido um potencial gigantesco de ressocialização, de ressignificar a sociedade, né? Porque nós temos uma população gigantesca crescendo em situação de rua, crescendo em dependência química também, e esse ambiente de desconforto, né, no qual ele está inserido, afunila ele para esses anestésicos que não vão resolver a sua situação. Então, a reciclagem ela é um caminho para dar oportunidade, é um caminho para combater a miséria, é um caminho para combater a fome, é um caminho para ressocializar, é um caminho para trazer de volta à sociedade esses corpos que estão marginalizados. E eu sou prova viva disso, porque depois do sistema prisional, se não houvesse o cooperativismo e a reciclagem, eu não sei o que seria de mim, porque quem é que pode modificar você, se não você mesmo? Né? Então, eu encontrei, né, no cooperativismo, na reciclagem, uma oportunidade de me reinserir à sociedade, de pular os preconceitos. Né? Tive que me refazer, claro, tive que ressignificar a minha vida, tive que combater o personagem que o sistema, de alguma forma, incutiu em mim, né? E hoje, mais do que nunca, a gente está vendo um processo de implantação de teorias, de conceitos que nos segrega e que nos fragiliza, né? E nos isola, como a gente tem visto diversos corpos isolados e sucumbindo. Então, qual é a relação? A relação, para mim, é toda, mas para que isso possa acontecer de maneira a contemplar a sociedade, permitindo uma resiliência, a redução da violência, né? Permitindo um combate à desigualdade e à fome, é necessário a participação da sociedade. É necessário uma renovação mental sobre a riqueza na base da pirâmide. Aí, assim, eu digo a sociedade num todo e, em especial, esse que precisa se ressocializar. Esse, sua parentela, sua comunidade, seu povo que tem interesse na ressocialização desse corpo, precisa se refazer mentalmente em relação à sua maneira de se relacionar com os resíduos. Porque é isso, é redirecionar, refazer a sua relação com os resíduos para que a gente possa ter esses resíduos canalizados para a possibilidade de transformação e produção de riqueza para distribuir, permitindo a ressocialização, a reintegração, né? O cooperativismo, cara, assim, eu sou apaixonado pelo cooperativismo e eu não entendo por que isso não acontece, por que os nossos representantes públicos não defendem e não viabilizam isso de fato, porque, na verdade, a minha experiência me permite identificar de que isso muito mais é justificado sem entregar, sem permitir autogestão por parte desses corpos que muitos se organizaram em cooperativas dentro do Estado, acreditando na possibilidade de levar um serviço à sociedade e se reinserir a partir da entrega desse serviço, e foram usados para justificar e não foram empoderados para poder avançar. Né? Então, isso é uma questão que realmente ainda depende muito de uma mudança de mentalidade
da sociedade num todo, dentro dos diversos setores, né? Político, empresarial, né? Das bases também, porque não adianta a gente ter a demanda, ter a necessidade e a gente não se refazer enquanto sociedade, que depende de se inserir na relação com esses resíduos para poder produzir riqueza. Porque o que nos resta, né? O que nos resta, infelizmente, na maioria das vezes, tem sido esse resíduo inerte, que a transformação dele em riqueza permite a ressocialização e a reabilitação de um resíduo considerado humano. Nem todo mundo gosta quando eu faço essa analogia, mas a gente atravessa a rua para não passar perto dos corpos que estão em situação de rua, independência química. A gente foge, a gente preconceitua. Então, assim, são corpos que estão no processo de resíduo, desencaminhados, né, e ignorados pelo resto da sociedade. Então, a gente precisa, sim, de uma mudança de mentalidade para poder fazer com que isso avance. Eu, por exemplo, eu me agarrei com unhas e dente nessa oportunidade para me ressocializar, pós saída do sistema prisional, porque eu queria honrar a paternidade. Minha esposa estava grávida, eu queria honrar com a minha esposa, eu queria me refazer para trazer alegria para minha mãe, para meus pais, eu queria me refazer para mostrar para minha família que eu não era aquele que foi um desvio, que foi uma interferência dessa restrição dos direitos, não é? E aí a gente acaba cabulando, pegando um caminho alternativo e cai na alça de mira. É uma cilada, esse processo é construído. Nós somos afunilados para esse lugar e sair de lá para ficar de pé e se refazer, como eu fiz, não é fácil, sozinho. A gente precisa da junção de força da sociedade num todo para poder pactuar e viabilizar esse canal de logística reversa, não só dos resíduos, mas dos corpos que estão marginalizados também. Muito legal, Robson. E essa sua visão é muito, muito densa, né, cara? Porque tu viveu isso aí de perto. E a gente fala muito aqui sempre no Instituto sobre quando você se vê como lixo, quando você trabalha com lixo, você se vê como um lixo. Mas quando você trabalha com resíduo de reciclagem, com material de reciclagem, você se vê parte de uma cadeia da sustentabilidade, né? É totalmente diferente essa abordagem. Então, eu entendo que às vezes as pessoas possam não gostar muito de você fazer essa comparação do material com o humano, mas se a gente levar isso para um campo, a gente consegue entender muito bem essa analogia, né? Porque realmente o material precisa da logística reversa e, como você está falando, dentro desse sistema que a gente está inserido, as pessoas às vezes também vão precisar passar, digamos, por esse processo, né? Então, cara, muito legal esse gancho. Então, já queria trazer, porque eu sei que nessa jornada você desenvolveu um próprio método, né? Um método de reciclagem com Lix, certo? Com Lix. Não, com Lix. Com Lix é uma tecnologia, né, que nós tivemos o privilégio de alcançar num processo de incubação da cooperativa, muitos anos atrás, né, lá pelo Cefet, a gente iniciou lá com a FRJ, fomos para o Cefet, nós encontramos, dentro do corpo de formação do Cefet, uma pessoa que já vinha desenvolvendo e trabalhando essas tecnologias, né? E o nosso encontro foi extraordinário para poder continuar avançando e animando, trabalhando nessa tecnologia que hoje é uma patente que nos permite pegar a fração organoterrosa dos lixões, essa fração que em processo de putrefação constante estão emitindo dióxido de carbono e produzir tijolos ecológicos com essa fração, cancelando as emissões de dióxido de carbono, impedindo a liberação do chorume, que contamina o solo, que contamina os lençóis freáticos, abaixo dos lixões, e é impressionante porque dentro do nosso estado, e não só dentro do nosso estado, os principais lixões estão em cima dos caixadaços de lençóis de água fluente, né? Parece algo feito proposital, né? Para nos afunilar mais uma vez, restringindo de alguma forma a saúde, mas a tecnologia em si ela permite não só a produção dos tijolos, mas tecnologias, por exemplo, como massa para perfuração de petróleo, pedra a partir dos plásticos encontrados, térmicos, acústico. Nós construímos ali na UFRJ uma residência para poder justamente provar a térmica, o acústico, né, possibilitado a partir dessa tecnologia, que é o processo com Lix. Os tijolos são térmicos. Deu um branco aqui, desculpa.
Os tijolos são térmicos. Não, eu estou com umas questões aqui transitando e aí, às vezes, atravessa a gente. Ainda bem que vai editar, né? Mas, enfim, a tecnologia, cara, é uma tecnologia fantástica. A gente teve a possibilidade de conversar com o Banco Mundial, nós estivemos, por conta dessa tecnologia, na Coreia do Sul, para poder ver que foi construído um estádio em cima de um espaço que era um lixão, que foi revitalizado, né? Ele foi reminerado. Então, assim, é possível. A gente tem tecnologias para isso. O que está faltando é vontade política. Num município onde a gente tem população acima de 100 mil habitantes, uma tecnologia como essa do Conlix, só na produção de tijolos, a gente tem possibilidade de gerar 1.000 postos de trabalho. Um município com população acima de 100 mil habitantes. Poucos são os municípios com população abaixo de 100 mil habitantes, né? Isso só na produção dos tijolos. Para que servem esses tijolos? Esses tijolos servem para subbase de construção de rodovias, para dutos, para contenção de encosta, para combater o déficit de moradia, porque a gente tem muitas pessoas em situação de rua. E esse processo permite, na mineração dos lixões, para extrair essa fração organoterrosa, a gente encontrar as frações de recicláveis que também estão nesses lixões. E aí a transformação dos plásticos, dos metais, em matéria-prima para encaminhar para a indústria, permite uma nova linha de trabalho. Então, assim, são mais pessoas inseridas, a logística reversa dos resíduos, permitindo a logística reversa desses corpos que estão marginalizados e que, muitas das vezes, agem de maneira primitiva para sobreviver, né? Ninguém escolhe viver da prostituição. Ninguém escolhe viver do crime. As pessoas são afuniladas para isso. A gente só precisa olhar para a nossa história de maneira fria e entender que esse caminho é pavimentado para perseguir os corpos preto, pobre, favelado. Então, assim, a gente tem que comungar, a gente tem que juntar nossas forças e impactuar para poder fazer valer essa riqueza que a gente tem na base da pirâmide a partir dos resíduos, mas a gente precisa pactuar com a sociedade num todo. E o que o sistema faz hoje? Nos segrega mais um pouco, né? Nos recorta mais um pouco, impedindo essa junção de força, essa complementariedade em torno de um projeto que permite a reabilitação, a ressocialização, e esse pacto, uma tecnologia, um processo como esse, certamente vai reduzir as violências, vai reduzir o crime, vai combater a miséria e o déficit de moradia existente hoje, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil como um todo. Muito legal, cara. Eu queria também, até aproveitando sobre esse método que, gera super curiosidade, assim, que você contasse um pouco do que já houve, até de experiência sua mesmo, um pouco assim, pensando como o método Conlix ou como a reciclagem literalmente muda a vida das pessoas. Isso que eu queria que você contasse um pouco de alguma experiência que você já teve no seu dia a dia mesmo, só para a gente poder exemplificar e trazer esse viés de mudança assim, para o assunto. Cara, esse viés de mudança, olha, eu vou te dizer, eu vi diversas cooperativas e vejo ainda hoje, a gente tem um exemplo da Coop Futuro aqui em Irajá, uma cooperativa gerida por mulheres, eu sempre dou a Evelyn como exemplo, as mulheres oriundas do lixão que estão ali dentro e que faz um trabalho que o Estado deveria estar fazendo, de mediação de conflitos, de pegar alguém com problema de bebida e encaminhar essa pessoa para um tratamento, identificar alguém com problema de dependência química e fazer mediação do conflito, encaminhar essa pessoa para um centro de recuperação. A cooperativa tem feito trabalhos extraordinários, mas não tem visibilidade, não são reconhecidos, sabe? Não são pautados dentro da nossa mídia a importância desse trabalho e muitas das vezes essas organizações são perseguidas. A gente está vendo agora, por exemplo, a Recicla Rio, que é uma cooperativa, uma central de cooperativa, que eu ajudei a fundar, hoje lá liderada pela Zilda, pelo Santiago da Contrabom, passando por um processo de perseguição por parte da Supervia. Olha, junto com a Supervia, nós lançamos o Recicla Rio, conscientizamos todas as estações, fizemos diversos trabalhos para a Supervia,
para poder alcançar um espaçozinho pequeno, porque o espaço é pequeno ali em Cascadura. E agora mudou a direção da Supervia, que estão praticamente com 50 anos, para explorar, né, a população. E aí é outra coisa que é outra questão que a gente precisa questionar, é o serviço que eles estão nos prestando, mas eles estão perseguindo hoje esse grupo, estão querendo retirar o espaço desse grupo, que está ali com mais de 15 famílias sendo alimentadas, e está combatendo a fome, está combatendo a miséria, está inserindo as pessoas no mercado de trabalho. Entende? Como é que a gente faz para poder juntar forças e fazer com que esse povo seja valorizado como trabalhadores, como agentes ambientais que estão prestando um serviço para a sociedade? Entendeu? Desculpa. A gente precisa, a sociedade num todo, a gente está cada vez mais segregado para nossas necessidades individuais e a gente não consegue olhar para a coletividade e para os setores que estão prestando serviço para a sociedade, mediando conflito, redirecionando resíduos, gerando trabalho e renda. E outra, a gente tem acolhido, dentro das cooperativas também, mulheres que estão sofrendo violência nos seus lares e que não tem para onde ir. Muitas das vezes a gente tenta fazer uma mediação, a pessoa está dentro de um território de forças informais e a gente não consegue chegar à família. Muitas das vezes a gente tem que retirar essa pessoa do seu seio familiar porque é lá que ela está sendo violentada e traz para a cooperativa, da cooperativa ela acaba caindo na casa de um dos integrantes da cooperativa, sabe? Então, a cooperativa tem feito trabalho extraordinário que não é visto, que não é reconhecido. E é inadmissível uma empresa como a Supervia, que explora da maneira que explora a nossa sociedade, ter um pequeno espaço dessa terra que é da União, ou seja, é nossa também, restringido a esse grupo que tem feito um trabalho desse nível, de mediação de conflito, de geração de trabalho e renda, de cuidado com mães, com crianças. É inadmissível isso, sabe? Eu estou refletindo esses dias sobre isso, porque é isso. São mais algumas famílias que vão se agrupar, as famílias que estão marginalizadas, sem acesso ao pão, sem acesso ao recurso, e que vai ficar num processo de estresse tóxico mais do que já está. Legal. E realmente, só trazendo um pouco de clareza assim, gente, o Robson é um agente aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro, e esse assunto é literalmente sobre uma cooperativa que está passando por dificuldades num espaço da Supervia, que é um meio de transporte, né? Um meio que liga a todas as pontas da cidade. Então é muito legal o Robson trazer essa vivência do dia a dia que ele tem, de como que ele está inserido em cima disso. Então, como a gente pode ver, as cooperativas têm feito esse trabalho não só de dignidade, mas também de acolhimento, de mudança. Como ele falou, aqui no próprio Instituto, a gente passou por uma questão de feminicídio esse ano, literalmente ligada por isso, porque ao levar empoderamento para as mulheres, isso acaba às vezes incomodando dentro do dia a dia delas. Então, também é responsabilidade tanto dos institutos ou das cooperativas que estão empoderando, que estão fazendo essa parte desse processo, estar ciente disso, né? Assumir essa responsabilidade. E aí, o tempo passa super rápido, então já estou indo aqui para a última pergunta, Robson. Queria que você claro que você já falou do poder público, da iniciativa privada, mas eu queria que na sua visão, assim, como que você está vendo o projeto, o trabalho com a reciclagem daqui para os próximos 20 anos? E, sinceramente, você indicaria o trabalho para reciclagem? Você indicaria para quem está precisando trabalhar, se reabilitar, trabalhar com reciclagem? Amigão, tem duas visões. Uma visão do sonho que eu tenho, outra visão da realidade na qual nós estamos inseridos. A visão do sonho que eu tenho é, daqui a 20 anos, a gente não ter um corpo para comparar ele com um resíduo, a gente ter as pessoas reinseridas à sociedade a partir dos resíduos, organizados em cooperativas, dentro de condomínios sustentáveis, trabalhando com agricultura, gerando trabalho e renda, transformando seus resíduos em riqueza, distribuindo, sabe? E contribuindo
para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais pacífica. Isso é um sonho. Agora, se a gente olha para a realidade na qual nós estamos inseridos, é doloroso, amigão. É doloroso, porque o nosso representante público, que deveria estar pavimentando esse caminho, porque nós colocamos eles lá para eles nos representar, e muitas das vezes eles chegam lá e são contratados contra nós. Então, o fato da gente não ter, da categoria não ter um respeito, um cuidado por parte do setor público, fragiliza. A gente está vendo organizações internacionais entrar no nosso país e tomar conta da riqueza. A gente já não é dono do nosso petróleo, a gente não é dono da Amazônia, a gente não é dono de muita coisa. Nióbio, metal, está tudo sendo tirado. E os resíduos, por conta do valor agregado nele, tem diversas organizações internacionais de olho nele aqui também. E o que eu digo é, se os resíduos contaminou a nossa população por décadas dentro das comunidades, contribuiu com enchentes, que ceifou diversas vidas entre nós, é necessário que a gente possa hoje fazer com que os resíduos que entram dentro das comunidades sejam transformados em matéria-prima, em riqueza e oportunidades e revertido a essa comunidade, permitindo que os corpos delas que estão, de alguma forma, em descaminho, seja ressocializado, volte para o seio da sua família, né? Essa é uma visão oposta à visão que eu tenho do meu sonho, porque o sistema, infelizmente, não parece estar favorável à ressocialização, à reabilitação e à reintegração da população preta, pobre e favelada, que encontra na reciclagem uma oportunidade para acessar o pão e se manter resiliente, porque eu vejo muitos entre eles evitando a informalidade, evitando o crime, evitando a prostituição, mas também vejo os mais fracos encontrando na prostituição e no crime uma forma de acessar o seu alimento. Por isso eu digo que é um processo de afunilamento, porque quando ele chega ali, ele ou ela já está na alça de mira do sistema e pronto para ser abatido, porque é justificável, não é isso? Então, é muito triste essa realidade, mas eu não deixo de sonhar, né? A tecnologia está aí, eu continuo acreditando de que nós temos riquezas imensuráveis na base da pirâmide, e a força que precisa ser complementar uma à outra, são os resíduos, porque, de alguma forma, a gente compra, e comprando, a gente gera os resíduos, esses resíduos precisam ser revertidos em matéria-prima, em riqueza, para ser distribuída, para contribuir com a ressocialização dos nossos corpos que estão distantes de nós, né? E eu acompanho diversas famílias que estão com seus corpos distantes, né? Na dependência química, fora de casa, por falta de algum recurso, por falta do pão, as crianças fogem, os filhos fogem e as mães ficam sucumbindo em casa. Na maioria das vezes, os pais também fogem dessa luta e deixam as mães lutando sozinhas, sem apoio desse homem e distante dos filhos, né? Então eu fico imaginando a dor dessas mulheres e muitas das vezes eu me pego aqui, sabe, mal, abatido, chorando, porque é muito ruim estar perto dessa realidade. Não que eu queira ignorar, porque eu não ignoro, eu sou desse meio, eu sou desse lugar, eu conheço isso, mas compreender de que é possível viabilizar a tecnologia para transformar e a gente não ter apoio do setor privado, do setor público para fazer valer, é algo que me entristece, me preocupa e que me traz essa visão de que no futuro, a partir da realidade na qual nós estamos inseridos, a situação talvez possa ser pior. Se nós, a comunidade, a sociedade, que se preocupa com a resiliência e com o desenvolvimento da sociedade, não pactuarmos para a ressocialização e reabilitação desses corpos, a tendência certamente vai ser piorar. Sua visão é muito clara, cara, principalmente porque tu tem a experiência aí, né? Tu tá vivendo no dia a dia isso. Então, irmão, só posso agradecer aqui o seu tempo, o papo que a gente teve e, com certeza, sempre colocar o Instituto à disposição, né, para estar dentro disso, estar com o projeto juntos. A gente tem aí o Plástico Social, que é um projeto que está literalmente focado em reciclagem e dignidade. A gente está envolvido também, principalmente em questões públicas, com iniciativa privada, tentando fazer essa tríade aí, né,
sociedade civil, iniciativa privada e espaço público. E você sabe melhor que ninguém que você pode contar tanto comigo, com o Sabatini, com a equipe do Instituto como um todo, que a gente vai tentando amarrar as pontas e com certeza focar no lado do sonho, porque Exato. no lado da dificuldade a gente já sabe muito bem como é. Então agora, acabando aqui, deixo aí uma fala livre para você poder trazer o que quiser e só agradecer, irmão. Como eu te falei antes aqui nas entrelinhas, aqui, o Robson já me inspirou aí num futuro, num passado não muito distante. Então, sei que o cara é inspirador não só para mim, mas para quem está ouvindo aí também. Muito obrigado, irmão. Amigão, assim, eu agradeço, né? Acho que as suas falas, como eu escrevi lá, para mim é um certificado da minha transformação, sabe? E, cara, me dói muito ver uma sociedade segregada, como a gente está vendo hoje, ver as pessoas passando fome, se entretendo com o TikTok, com o Google, com o Face, sabe? A minha percepção é de que, assim como a indústria tornou obsolescente toda a tecnologia que a gente usa, geladeira, televisão, armário, qualquer coisa que a gente usa, ela vem com uma obsolescência programada, a minha percepção, com tudo que a gente está vivendo hoje, é que há uma obsolescência programada da humanidade, em especial do jovem preto, pobre, favelado. E aí seus pais, que os antecederam, por não ter acessado, né, informação qualificada, por também não ter conseguido acessar informação qualificada, não consegue lidar hoje com a situação dos filhos que são seduzidos, manipulados por uma mídia moderna perversa, que diz que o jovem, o menino, a menina, pode ser o que quiser, fazer o que quiser, chegar onde quiser. Meu irmão, isso é uma ilusão, cara. A gente pode ser o que quiser a partir do nosso lugar, a partir da nossa realidade. E se estamos em situação de rua, na dependência química, não podemos ser o que queremos. Se estamos na prostituição, não podemos ser o que queremos, porque se pudessem, não estariam. Né? E aí eu dei um bug aqui enquanto a gente conversava, porque eu estou com a cabeça cheia, eu estou com uma mãe ali na Maré, na Roquete Pinto, que em dependência química é o filho de 10 anos que está indo atrás dela na rua, irmão, para conscientizar ela e falar: mãe, volta para casa, eu amo a senhora, eu preciso da senhora, eu estou com saudade do cheiro da sua comida, mãe, eu vou me envolver com crime se a senhora não voltar, eu vou pular da passarela se a senhora não voltar. E a mãe está aprisionada na dependência química. Por quê? Pela incapacidade de sustentar sua família, mano. A situação na base está muito difícil. Está muito, muito, muito difícil, entendeu? E eu me emociono todos os dias com isso. Eu compartilho um copo de arroz, eu compartilho um frete com a minha Kombi, eu faço aquilo que eu posso fazer, mas eu não posso fazer muita coisa. E eu não posso mudar a realidade das pessoas. Por isso, modifiquei extremamente a minha, de um polo ao outro, reinserido, transformado, sou matéria-prima para contribuir com a transformação do outro. O meu desejo era ter mais tempo para refletir sobre tudo isso, porque eu queria poder atingir mais pessoas, como você diz que eu te atingi. Em especial, eu queria atingir as pessoas que estão hoje engodadas por essa fantasia, né, da mídia moderna, que diz que eles podem ser o que eles quiserem ser. Eles não estão conseguindo nem se alimentar, estão se voltando contra os pais não estão sabendo lidar com essa situação, as famílias estão sendo fragmentadas, prostituição, crime, guerra, violência. Isso é terrível. Onde é que a gente vai parar se a gente não conseguir pactuar, se a gente não conseguir complementar um ao outro? Enfim, desculpa aqui o desabafo, mas é isso, irmão. A base está fervilhando, muitos corpos sendo retirados do nosso seio, né, todos os dias, seja pela tecnologia, seja pela violência policial, seja pelo estresse tóxico que é, né, para você ver. A gente ia gravar, eu estava em casa, eu tive que sair de casa, né, tive que vir para casa da minha mãe, que a poluição sonora, os conflitos são constantes, né? É que nem
dizer sobre o distanciamento. Como é que a gente vive o distanciamento dentro das favelas, mano? Entendeu? Como é que a gente vive distanciamento? Se assim, os conglomerados são colados um no outro, nem respiração muitas comunidades têm direito. Então é isso, acho que a gente precisa ressignificar a nós mesmos. Né? Se a gente quer fazer uma mudança, seja ela lá qual for, né? A gente quer regenerar a economia, a gente quer regenerar a política, a gente quer regenerar o sistema no qual a gente está inserido, primeiro nós precisamos regenerar a nós mesmos, ressignificar a nossa maneira de pensar em relação ao outro. E aí sim, talvez a gente tenha a capacidade de contribuir para uma sociedade melhor, porque muitos estão com um discurso lindo, mas se observarmos as práticas, os preconceitos, as ações e gestos dessas pessoas, elas precisam se regenerar, se ressignificar para, de fato, fazer valer a ressocialização, a mediação do conflito e a regeneração da sociedade que a gente sonha, né? Que a gente deseja e que nós sabemos que é possível dentro do nosso Estado. Show, Robson. Aqui é esse espaço para isso mesmo, cara, para vulnerabilidade, para a gente poder desabafar, conversar, se apoiar e, porra, a gente sabe que só o seu serviço, não só como serviço, né, mas como o seu viés, o que você está a fim de fazer para a sua vida mesmo, vai muito além de um serviço ou de um produto. Então é isso, cara. Eu agradeço demais essa explanação, basicamente essa aula aí, principalmente para quem não está muito inserido dentro do tema, né? O Robson traz aqui vulnerabilidade dele, o dia a dia dele para a gente, então é com muito respeito mesmo e agradecimento também, que eu encerro aqui esse papo e com certeza a gente vai se ver em próximas ações, em próximos projetos aqui. Conte com a gente, Robson. Tamo junto. É recíproco, amigão. Saudações renováveis, contem comigo. Eu agradeço essa oportunidade. Um abraço para o Sabatini, toda a equipe do Lixo Zero. Tamo junto, tamo junto. Beleza. Até a próxima, Robson. Valeu, amigão. Que Deus nos abençoe. Valeu. Fica na paz aí. Valeu.